turminha do quinto ano da Escola Professora Igardene Fonteles de Araújo. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. E dentro ainda do eixo das grandezas e medidas, hoje eu venho trazer para vocês as medidas de capacidade. Vamos lá aprender? Mas o que é medida de capacidade? Você já parou para pensar sobre isso? O que seria essa medida de capacidade? Vamos aprender. As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório, em um recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ao falar de capacidade, nós estamos nos referindo ao volume de líquido que pode ser acomodado, que pode ser colocado ou que cabe dentro do recipiente. Exemplo, esse copo que está enchendo aí, né? Quanto que cabe? Então, essa é a medida de capacidade. E a medida de capacidade, a gente trabalha no litro e no mililitro. O litro, ele é representado pela letra L e o mililitro, ml. A gente pode encontrar essas medidas em muitos produtos que nós compramos. Mas o que é que nós utilizamos para medir a capacidade? No geral, a gente usa muito a jarra medidora, né, que tem ali as especificações, os ml, litros. Também utilizamos o copo medidor, que é muito utilizado em receitas, né? Se a gente quiser uma medida bem menor, a gente pode utilizar essas seringas que vêm 1 ml, 5 ml, que são bem pequenas. Também no copo de liquidificador, se você prestar atenção aí na sua casa, ele também tem medição, né? Alguns vão até 2 litros ou até mais, a depender aí do formato, da quantidade que caiba, né? Da capacidade do copo de liquidificador. Outro também, esses copinhos de remédio. Acho que vocês já devem ter utilizado, né, em casa, tanto a seringa quanto esse copinho. Geralmente ele vem 10 ml, 5 ml. A quantidade que cabe, a capacidade. Então, são instrumentos que a gente pode estar medindo. Mas também, como eu havia dito, muitos produtos do nosso cotidiano a gente encontra essas medidas. Vamos ver aqui alguns. Veja só. Aqui nós temos garrafão de 20 litros, né? Garrafão de água, a maioria das casas tem. E até uma piscina. Piscina geralmente de 5.000 litros, né? Que é a piscina que a gente compra, essas piscinas de plástico, de borracha, são também objetos que podem ser utilizados aí como medida de capacidade. E também, gente, quando a gente compra, já na embalagem tem dizendo, então se você for comprar um garrafão de água, por exemplo, você pode olhar no rótulo que tem lá dizendo quantos litros de água comportam ali naquele recipiente. A piscina também tem dizendo se é de 5.000 litros, eu quero uma menor, eu quero só de 3.000 litros. Então, tudo isso está presente aí, a medida de capacidade. Vamos ver mais alguns produtos. Olha só, o Nescauzinho, refrigerante, óleo, xarope, sabonete, água sanitária, maciante, shampoo, sabão líquido, álcool, que é algo tão utilizado, né, na nossa atualidade, leite. Aqui são alguns exemplos, mas tem muitos outros que você pode até observar aí na sua casa. Tem muito de litro, ou de marca litro e mililitro. E aqui eu até coloquei por último, né, o combustível, gasolina, álcool, onde vai abastecer lá no posto de gasolina, sempre tá lá marcando a quantidade por litro. No próprio carro também, ou na moto, mostra lá, certo? E aí, eu trago uma curiosidade. Qual a quantidade de água que nós devemos ingerir por dia? Você sabe? Gente, aqui é um valor geral, tá? O ideal mesmo é que cada ser humano tenha a sua quantidade adequada, de acordo aí com o seu peso, com o seu estilo de vida, certo? Isso quem vai dizer é o nutricionista. Mas, no geral, os seres humanos têm que consumir 2.000 mililitros de água por dia. Você sabia disso? Mas 2.000 mililitros, como é que eu vou classificar 2.000 mililitros, ou seja, 2.000 ml, como eu vou classificar em litro?
é importante eu saber que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, cada vez que eu tenho 1000 ml, eu tenho 1 litro. Então, se eu tenho 2000 ml, quantos litros eu vou ter? Digamos então que eu tenho um copo de 200 ml. Eu sempre bebo água nesse copinho de 200 ml. Quantos copos cheios, né, desse daí eu preciso beber? Quantos copos de água de 200 ml eu preciso beber por dia para chegar nesse total aí de 2000 ml, 2000 mililitros? Vamos ver. Se eu acrescento aqui, ó, 200 mais 200 mais 200 mais 200, tenho aqui 5 copos de 200 ml, eu tenho um total de 1 litro. Então, se eu pegar 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200 ou 200 vezes 5, eu vou ter o total de 1000 ml, que é igual a 1 litro. Então, 1 litro eu preciso de 5 copos, 2 litros eu vou precisar de mais 5 copos. Ou seja, eu preciso de 10 copos, não é mesmo? Então, 10 copos de água de 200 ml, é só um exemplo, pode ser um copo de 250, já vai ser outra medida, né? Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo de 200 ml. Se eu tiver bebido aí 10 copos de 200 ml, eu vou ter conseguido chegar na marca de 2000 ml, que é 2000 mililitros, ou seja, 2 litros. Então, você viu aqui no início, ó, 2000 mililitros é a mesma coisa de 2000 ml. E 2000 ml é a mesma coisa de 2 litros, certo? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. E uma medida que vocês não podem esquecer jamais para fazer qualquer cálculo de capacidade no seu dia a dia e nas atividades que a gente responde, né? É que 1 litro é igual a 1000 ml. Esse é o padrão que a gente precisa saber para trabalhar a medida de capacidade. 1 litro é igual a 1000 ml, certo? Não esqueçam desse detalhe. 1 litro é igual a 1000 ml. E aí eu trago para vocês a tabela de produtos. Vocês lembram que na semana passada eu dividi aí os produtos, né, em gramas, em quilogramas, e agora eu vou fazer também com alguns produtos aqui em casa, dividindo em mililitros em litros, ou seja, em ml e em litros, tá? Então eu espero que você preste atenção aí no meu vídeo e que você faça também o seu, que eu vou colocar essa tabela também disponível lá no nosso grupo, tá? Então, turma, estou aqui para montar minha tabela da capacidade, né, os produtos aí de capacidade. E eu vou apresentar de forma bem para ilustrar mesmo, só alguns produtos, tá? Eu vou começar aqui com um amaciante, no rótulo ele apresenta 500 ml, então ele vai ficar do lado dos ml, mililitro, né? 500 ml é correspondente a meio litro, né? Continuando, trago aqui para vocês azeite, que no rótulo também, não sei se dá para vocês verem, mas tem aqui 500 ml, né? Então, 500 ml vai ficar no mililitro. 500 ml é a metade de 1 litro, né? Até tinha apresentado também na primeira parte da aula, né, no iniciozinho, 200 ml, então vai ficar no mililitro. Agora eu apresento para vocês, não está completo, mas a embalagem vale, né? Que é o Guaraná refrigerante, ó, 1 litro, certo? Então vai ficar na parte do litro. Vamos para o próximo. Eu trago aqui para vocês um detergente, onde consta aqui 500 ml. Também é meio litro, tá? Correspondente a meio litro. Vai ficar na parte do mililitro. Aí eu tenho leite e, segundo o rótulo, ele tem 1 litro. Então, 1 litro de leite, ele vai ficar na parte do litro. 1 litro é igual a 1000 ml. E aí, continuando, eu trouxe aqui um multiuso, né, de limpeza. Ele tem 750 ml.
Então, ele vai ficar na parte do mililitro. E por último, eu trouxe aqui uma água sanitária, que eu também até coloquei lá, né, no slide da aula. Ela tem aqui, ó, 1 litro, vai ficar no litro, certo? Então, são só alguns exemplos de produtos que vocês podem encontrar na casa de vocês, que marcam ou servem de medida de capacidade, até no uso de vocês mesmo em casa. Então, você pode estar fazendo o mesmo. E aí fica o convite para vocês. Agora vamos ver como ficou a minha tabela da capacidade. Ficou dessa maneira, cada produto no seu específico lugar. Os mililitros e o litro, né? Acho que tem mais aí de ml mesmo. Ok, gente? Então, gente, vocês viram a minha tabela, né? Como foi que ficou preenchida. E eu fico aguardando o vídeo de vocês e a tabela de vocês preenchida também, tá? Agora, vamos praticar. Essa é a atividade de hoje mesmo, não é a tabela. A tabela é só um extra para vocês. A atividade de hoje, gente, ela vai ser no nosso livro didático, esse livrinho que vocês têm de matemática. Na página 185, vocês irão fazer a primeira, a segunda e a terceira, ok? Eu aguardo as fotos das atividades para eu dar o feedback para vocês, né? Se tiver algo para ser alterado, a gente vai alterar para aprender cada vez mais. Então, eu fico aguardando, quero 100% da nossa turma fazendo a atividade hoje, ok? Tchau, gente, bons estudos!